José Boto corre risco de demissão no Flamengo? E o que muda no comportamento do time a partir da chegada do novo técnico Leonardo Jardim, português, a exemplo do diretor de futebol do clube carioca? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem um apoio da Golcase, a Golcase que faz 11 anos e traz promoções. Você pode comprar produtos da Golcase com desconto usando o cupom GOMAURO. Acesse o link que está no primeiro comentário fixado ou esse QR Code em sua tela. E você pode adquirir capinhas de celular, compra uma, leva duas, pagando muito menos, pagando menos de R$ 50 cada uma. Você pode comprar também garrafas térmicas, copos térmicos de produtos diversos, mochilas e malas de viagem, como as malas Trip, que você está vendo aí, tem vários modelos. Você pode colocar com seu nome, você pode usar malas com. Tem malas com personagens, tem malas com motivos de futebol, tem muita opção, são várias opções. Então você acessa o link que está no primeiro comentário fixado, ou esse QR Code na tela, navega pelo site da GoCase, escolhe a mala no capricho, aquela que você quer, ou aquela que você quer presentear alguém, e você pode adquirir pagando parceladamente com desconto usando o cupom GOMAURO. Então, aproveite. A GoCase, repito, fazendo 11 anos e com muitas promoções. E não deixe também de comprar aquela capinha de celular bacana para andar com o celular no capricho, aquela garrafa térmica personalizada com as cores do seu time, com o escudo do seu time, né? Um copo térmico bacana também. Tem muita coisa boa por lá. Aproveite, então, o cupom GOMAURO e as promoções da GoCase, que fazendo 11 anos traz aí várias ofertas muito legais, imperdíveis. A GoCase apoia o nosso jornalismo. Gente, o Leonardo Jardim, assumindo o time do Flamengo, automaticamente isso gerou uma, digamos assim, conclusão automática de muitos na mídia e torcedores de que o Flamengo teria que jogar obrigatoriamente como se comportava o Cruzeiro, treinado pelo português no ano passado. Não penso dessa maneira, não. Acho que o técnico pode montar um time mais, digamos assim, adequado ao perfil dos jogadores que formam o seu novo elenco. O Rafael Rosa, do canal Entre Linhas, no YouTube, que tem um perfil também no Twitter, agora X, né, de mesmo nome, faz um breve comentário a respeito do que pode acontecer com a chegada de Leonardo Jardim ao Flamengo e essa questão. Muda a forma de jogar ou não? Diga lá, Rafael. Fala Mauro, bom estar de volta. Queria primeiro agradecer a você pela generosidade de sempre, pela concessão de espaço, pelo convite. É uma honra ter a oportunidade não apenas de manter interlocução com você, mas também com quem te acompanha. Bom, vou evitar muitos preâmbulos, ser tão objetivo quanto possível. Do que sei do Leonardo Jardim, com base nos vários jogos a que assisti em diferentes times e diferentes cenários, é muito mal interpretado no Brasil por causa dos seus trabalhos mais famosos. Mônaco e Cruzeiro, underdogs. Flamengo não é. Quando teve a oportunidade de treinar um time dominante em sua liga, que foi o Al Hilal, o time tinha 64, 65% de posse de bola, é, e era um time com características parecidas, inclusive com as do Felipe Luiz, tá? Não era tão diferente assim, não. Então, eu acho que existe um motivo para acreditar que não deverá haver uma ruptura tão grande quanto se imagina. E ao contrário do que muita gente sugere, não acho que ele precise necessariamente de um atacante de ataque ao espaço com características de facão. Ficou muito famoso por isso, porque o Mônaco tinha o Mbappé e o Cruzeiro também tinha o Caio Jorge, mas se no lugar do Caio Jorge tivesse jogado o Pedro, por exemplo, ou se no lugar do Mbappé tivesse jogado o Benzema, é provável que tivesse chegado um resultado parecido, muito bem sucedido, igualmente, mas a partir de um outro contexto de time diferente. Como o Al Hilal foi muito bem sucedido com o Gomis de centroavante, então não acho de jeito nenhum que o Pedro seja descartado, como muita gente sugere. Inclusive, foi dentro de uma proposta de transição que o Pedro atingiu seu apogeu com o Tite em 2024. São outros os jogadores, ao meu juízo, que correm um pouco mais de risco, sobretudo do meio para trás. A defesa em zona, eu acho que protege o Pedro. Mas a ideia de se pisar um pouco mais no acelerador, com o time já postado no campo de ataque, demanda muito fisicamente dos jogadores do meio para trás, volantes e zagueiros em particular. Com o Tite, por exemplo, isso ficou muito flagrante, o Pulgar foi muito castigado durante aquele período, mas também o Ortiz, que sequer conseguiu se firmar entre os titulares. E, em cima disso, debruçado nos recursos humanos que o Leonardo Jardim tem hoje à disposição, faço votos de que o técnico não descarrilhe o bonde em busca de um novo caminho, apenas o reoriente à trajetória que todo mundo já sabe que leva à glória eterna, que leva aos títulos todos. Obrigado ao Rafael Rosa, do Entre Linhas. Você pode fazer inscrição no canal Entre Linhas, acessando o link que está na descrição do vídeo. E também siga na rede social X, o antigo Twitter, link também na descrição desse vídeo. Então, gente,
o time do Flamengo tem um novo técnico, domingo decide o Campeonato Carioca com o Fluminense. Eu concordo, antes de qualquer coisa, e muito com o que disse o Rafael, acho que a expectativa, e pelo que eu apurei, tá, o Flamengo, no caso o Zé Boto, o BAP, que é o presidente, na hora em que escolheram o Leonardo Jardim, conversaram com o português, evidentemente, e uma das intenções é que ele utilize o elenco do Flamengo de acordo com as suas características dos seus jogadores, né? Explorando seu potencial. E foi mais ou menos o discurso dele na entrevista coletiva dada nessa sexta-feira, nessa quinta-feira, perdão, ao ser apresentado no Centro de Treinamentos Ninho do Urubu. Então, vejamos, algumas coisas vão mudar, mas talvez não totalmente, né? O Flamengo não vai virar um Cruzeiro do ano passado. Os jogadores têm outro perfil. Essa é a minha expectativa. Eu acompanho muito o pensamento do Rafa. Mas uma notícia que surgiu nessa sexta-feira, né, sobre a GE deu uma informação, ESPN, né, sobre a possibilidade aí de demissão do José Boto. Pelo que eu tenho acompanhado dessa história, eu posso dizer para vocês o seguinte, que o Boto está com o prestígio dele abalado, isso não resta a menor dúvida. Inclusive, o GE trouxe uma informação, né, na quarta-feira, segundo a qual o José Boto teria dito ao Felipe Luiz, ao demiti-lo, que tentou de alguma forma evitar a demissão, que não era a sua intenção dispensar o técnico. E eu apurei depois que, na verdade, o Boto foi quem convenceu, de certa forma, o presidente, o BAP, a demitir o técnico. O BAP foi quem demitiu, a dele a decisão final. E isso foi um processo, não foi uma coisa assim, ó, chega um dia lá, manda embora, não. Questões foram apontadas por ele ao longo do processo e o BAP se convenceu de que era hora de trocar o comando técnico. Então, o arquiteto da mudança é o diretor, o homem que tem a caneta e acatou essa sugestão, essa ideia, acompanhando para e passo tudo o que aconteceu, foi o presidente do clube. Ponto. Né? Isso está claro agora, o próprio Zé Boto admitiu na coletiva que é dele a responsabilidade junto com o presidente do clube. Mas no primeiro momento isso não ficou muito claro, né? E essa informação que foi publicada pelos companheiros gerou mal-estar, né? Gerou mal-estar e a nossa apuração diz o seguinte: o José Boto foi questionado pelo BAP e o BAP pergunta para ele: isso é verdade? Ele negou. Ele negou, então tá, ok, tá legal, então segue no trabalho. Mas é claro que isso tudo gerou um certo desgaste, né? Seria uma ingenuidade nós acharmos que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Mas é muito pouco provável que ele demita o José Boto agora, já. Pode ser que isso aconteça rapidamente, como aconteceu de forma surpreendente a saída do Felipe Luiz, mas me parece pouco provável, pelo que eu andei apurando, por algumas razões. Uma delas, ele acabou de trazer o Leonardo Jardim, que também é um português e tal, ele estará se adaptando. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que dificilmente o BAP irá demitir o seu diretor de futebol sem ter um outro nome já engatilhado para assumir essa função, né? É uma função estratégica, você não pode deixar o CT sem um dirigente que toque ali o dia a dia. E ele não tem ninguém ali dentro preparado para essa função, para herdar esse papel de forma automática. As pessoas que lá estão, na minha visão, não são pessoas adequadas para esse papel. E muita gente acha até que o Boto não é adequado para esse papel, mas aí é uma outra história, são outras opiniões que são emitidas aí, especialmente em off, nas conversas sobre o tema. Mas eu creio que se as coisas não mudarem, se as relações dentro do CT, com os jogadores e outras pessoas não forem amenizadas, será uma questão de tempo. Acho bem pouco provável que tenha vida longa no Flamengo. E talvez não saia agora por uma questão meramente estratégica, né? Você demite o diretor e não tem ninguém para o lugar. Mas houve sim um desgaste claro, e não pegou bem tudo isso que foi publicado mesmo com a negativa do diretor, né? Afirmando que não teria dito isso na demissão do técnico Felipe Luiz, que, como eu já disse outras vezes, reafirma aqui, foi feito algo que foi feito de uma maneira totalmente inadequada, desrespeitosa e até covarde, né? Pela maneira, pelo momento. Isso é uma falta de respeito, na minha visão, independentemente até dos títulos que o Felipe conquistou. Os títulos que ele conquistou, a dedicação dele ao Flamengo, só acentuam a gravidade dessa situação. Acho que faltou realmente ao diretor uma postura mais adequada, que seria conversar no dia seguinte, explicar.
não assim, uma coisa meio automática, né? Descarta a pessoa, descarta o profissional. Nossa, achei isso péssimo, mas muito ruim. Mas enfim, isso já foi amplamente debatido, falado. Agora vejamos como as coisas vão seguir. O Leonardo Jardim tem o desafio de estrear no Flamengo no Fla-Flu, que decide o Campeonato Carioca. Jogo único, os dois times entram em igualdade de condições no Maracanã para jogar às 18 horas. Vejamos como as coisas vão acontecer. Lembrando, então, que esse vídeo tem apoio da Golcase. Você acessa o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está na sua tela, usa o cupom GOMAURO e compra produtos da Golcase com desconto. Aproveite que ela está fazendo 11 anos e traz ótimas promoções. Teremos live no domingo, depois do Fla-Flu, que decide o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o jogo às 18 horas, então a live começa um pouco depois das 20 horas, né? É, 8h15, 8h30, vamos aí chegar para bater um papo sobre esse jogo que decide o Campeonato Carioca. Vale um tricampeonato para o Flamengo, está sendo muito pouco comentado, né? Ganhou em 24 com o Tite, 25 com o Felipe Luiz e pode ganhar em 26 com o Leonardo Jardim barra Felipe Luiz, né? Já que fez todo o trabalho durante o campeonato. Ainda teve o Pivete nos primeiros jogos com a divisão de base que treinou. Ele treinou 3 jogos, o Flamengo com o jogo de time de garotos por 3 partidas, em 3 partidas no comecinho da competição. Então a live começa logo depois, minutos depois do apito final no Maracanã, neste domingo de Fla-Flu, valendo o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, ok? Quero também aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live, você concorre a uma camisa oficial à sua escolha toda segunda-feira no Na Área segundas e sextas às 11 horas da manhã, e toda segunda-feira tem sorteio de camisa oficial à sua escolha, se você for o sorteado. Mas você tem que participar do Clube de Vantagens. Você também pode mandar superchat sem nada a pagar nas lives da S1 Live, que acontece todos os dias às 11 da manhã, fazendo parte do Clube de Vantagens da S1 Live, e também tem a possibilidade de faturar no bolão. Então venha para o Clube de Vantagens da S1 Live, inscreva-se no canal S1 Live no YouTube, o link está no primeiro comentário fixado. Também quero aqui destacar os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você inscreve-se e tem o melhor das nossas lives, as notificações dos cortes das nossas lives. E também para o Clube de Membros. Você se inscreve no Clube de Membros e apoia o nosso jornalismo e pode participar da live dos membros. A de março vem aí, já já estarei marcando a data e comunicando por intermédio da comunidade aqui do canal, a todos os membros, evidentemente, que queiram participar. E, claro, também destacando no primeiro comentário fixado o meu blog no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Então é isso, senhoras e senhores, temos live neste domingo, depois de Fluminense e Flamengo, final do Campeonato Carioca. Aguardo vocês, valeu e saudações.